Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Teen Wolf, Alpha Reencarnado. Capítulo 11. Os olhos de Scott brilharam enquanto ele encarava o Go à sua frente. A criatura rosnou, seus olhos brancos brilhando de fome, seu fedor pútrido preenchendo o ar. Scott podia ouvir seus rosnados baixos, a tensão em seus músculos enquanto se preparava para atacar. Apesar do perigo iminente, Scott não estava com medo. Na verdade, sentiu uma onda de excitação. Seu coração batia forte de expectativa, não de medo. Esta era sua primeira luta de verdade desde que chegará a este mundo e, embora ainda não tivesse passado pela sua primeira lua cheia e não pudesse se transformar completamente, tinha poder suficiente para lidar com isso. Tinha certeza disso. Suas garras se estendiam dos dedos, armas afiadas e mortais que brilhavam à luz que se esvaía. Pareciam estranhas, mas familiares ao mesmo tempo, como um antigo instinto despertando dentro dele. Ele flexionou as mãos, testando-as, antes de voltar a atenção para o Go. Tudo bem, vamos ver o que você tem, Scott murmurou baixinho, com um sorriso nos cantos dos lábios. Atrás dele, Stiles estava praticamente colado a uma árvore, com o rosto numa mistura de terror e descrença. Scott? Tem certeza de que não quer que o Derek ajude com isso? Sua voz falhou um pouco. Scott olhou por cima do ombro e deu um sorriso tranquilizador para Stiles. Relaxa, Stiles. Eu cuido disso. Derek, por outro lado, não era tão fácil de ignorar. Ele estava a poucos metros de distância, braços cruzados, o maxilar cerrado de frustração. Não gostava que lhe dissessem para ficar fora de uma briga, especialmente uma envolvendo um monstro. Mas Scott insistira, e agora Derek observava, com os olhos ardendo de descrença e raiva. Você não está pronto para isso, garoto, Derek rosnou. Você nem sabe como se transformar completamente ainda. Scott deu de ombros, sem tirar os olhos do Go, que o circulava como um predador. Não precisa se transformar para lidar com esse cara. Ele não é tão durão quanto parece. O Go soltou um rosnado gutural e então atacou. Moveu-se com uma velocidade que pegaria a maioria das pessoas desprevenidas, mas Scott já estava em movimento. Ele se abaixou com seus sentidos lupinos aguçados e passou as garras pelo flanco do Go. A criatura ganiu, cambaleando para trás, mas seus ferimentos começaram a cicatrizar quase instantaneamente, a carne dilacerada se unindo com um rangido nauseante. Bem, isso é irritante, murmurou Scott, embora seu sorriso só aumentasse. O Go investiu novamente, desferindo suas garras afiadas contra o torso de Scott. Ele se esquivou da maioria dos golpes, mas um o atingiu no braço, sangrando. A dor foi aguda, mas breve. Scott olhou para o ferimento enquanto ele começava a fechar quase tão rápido quanto o do Go. A emoção de tudo aquilo lhe deu uma descarga de adrenalina. Era isso sua primeira experiência real com o que significava ser um lobisomem. Seu corpo estava se adaptando, se curando e ficando mais forte a cada segundo. Ok, isso é ótimo, disse Scott, maravilhado com a velocidade de sua recuperação. O Go rugiu de frustração e investiu novamente. Desta vez, Scott não se esquivou. Ele enfrentou a criatura de frente, seus corpos se chocando em uma saraivada de garras e dentes. As garras do Go arranharam o peito de Scott, mas ele mal sentiu. Ele estava no controle. Sentia-se invencível. As garras de Scott encontraram o alvo repetidas vezes, rasgando a pele dura e cinzenta do Go. A criatura cambaleou para trás, claramente ferida, mas ainda se recuperando rapidamente. Stiles, que ficará em silêncio durante a maior parte da luta, de repente recuperou a voz. Cara, você está arrasando com ele. Sério, essa coisa é tipo um zumbi da morte, e você está... Stiles fez uma pausa, agitando as mãos freneticamente no ar, destruindo ele. Scott deu um sorriso irônico, sem tirar os olhos do Go. Ainda não acabou, Stiles. Derek observava a batalha com os olhos semicerrados, a raiva anterior lentamente dando lugar a algo mais surpresa, talvez até respeito. Esse garoto, esse Scott não era apenas um amador brincando com poderes que não entendia. Ele lutava com uma confiança e habilidade que Derek não esperava. Para alguém que nem sequer havia passado pela primeira lua cheia, Scott estava se saindo muito melhor do que a maioria dos lobisomens novatos. Na verdade, Derek estava começando a perceber que Scott talvez fosse mais forte do que ele. O pensamento deixou Derek inquieto. Scott, por sua vez, estava se divertindo muito. Cada soco, cada golpe de suas garras, parecia mais natural. Ele se movia com precisão, adaptando-se rapidamente à velocidade e força do Go. O Go não era tão poderoso quanto Scott, mas era rápido, e sua habilidade de cura fazia a luta durar mais do que o normal. Mas Scott não se importava. Ele estava se divertindo. Com uma súbita explosão de velocidade, o Go investiu contra a garganta de Scott, suas mandíbulas estalando a centímetros de sua pele. Scott desviou e contra-atacou com um golpe de garras nas costas do Go, fazendo-o cair no chão. A criatura se levantou com dificuldade, mas Scott foi mais rápido. Ele agarrou o Go pelo pescoço e o jogou no chão com força suficiente para sacudir o chão. O Go se contorceu, tentando se soltar, mas Scott o segurou sem esforço. Seu sorriso se alargou. Acho que já me diverti o suficiente por hoje. Ele ergueu as garras e, com um movimento rápido e preciso, cravou-as no peito do Go. A criatura soltou um último e lamentável grito antes de ficar mole, seu corpo se dissolvendo em cinzas enquanto as garras de Scott rasgavam seu coração. O silêncio caiu sobre a clareira. Scott estava de pé sobre a pilha de cinzas que antes era o Go, respirando pesadamente, mas sorrindo como uma criança que acabou de ganhar seu videogame favorito. Isso foi incrível, Scott declarou com a voz cheia de entusiasmo. Stiles, que observava com os olhos arregalados, finalmente relaxou, soltando uma risada nervosa. Cara, isso foi loucura. Você simplesmente matou aquela coisa. Como se não fosse nada. Scott se virou para ele, ainda sorrindo. Eu disse que estava tudo sob controle. Derek, porém, não estava tão entusiasmado. Deu um passo à frente com um olhar duro, embora agora houvesse um toque de cautela.
Você é mais forte do que eu pensava. Scott ergueu uma sobrancelha, claramente gostando do elogio. Você parece surpreso. Derek estreitou os olhos. Sou mesmo. Você não se parece com nenhum lobisomem novo que eu já tenha visto. Não deveria conseguir controlar seus poderes tão bem. Scott deu de ombros com as garras retraídas para dentro dos dedos. Acho que meu corpo é diferente. Stiles bufou. É diferente, é uma maneira de dizer. A expressão de Derek se obscureceu. Você não sabe no que está se metendo, garoto. Isso não é um jogo. Scott encontrou seu olhar, seu sorriso se transformando em algo mais sério. Eu sei exatamente no que estou me metendo, Derek. Mais do que você pensa. Por um momento, Derek o encarou, sem saber o que pensar daquele lobisomem novo e confiante. Ele esperava um garoto assustado, mal conseguindo lidar com a realidade de ser um lobisomem. Mas esse Scott, havia algo de estranho nele, algo mais. E Derek não sabia se isso era bom ou não. Mas Scott não parecia preocupado. Na verdade, ele parecia ainda estar no auge da luta. Ele olhou para Stiles e Derek, seu sorriso retornando enquanto a adrenalina ainda pulsava em suas veias. Essa foi uma das coisas mais emocionantes que já fiz. Se ser um lobisomem é assim, acho que vou gostar. Stiles soltou uma risada aliviada, balançando a cabeça. Você é maluco, cara. Mas isso foi bem legal. Scott voltou-se para a pilha de cinzas, seu sorriso desaparecendo ligeiramente enquanto pensava no que acabará de acontecer. O Gol não deveria estar ali. Aquilo não fazia parte da história de Teen Wolf que ele conhecia. Algo estava mudando a linha do tempo, e ele iria descobrir o quê. Mas por enquanto, ele estava feliz por ter vencido sua primeira luta de verdade. Capítulo 12. Cinzas rodopiavam no ar, ainda se acumulando após a batalha. O peito de Scott arfava com os resquícios de adrenalina, e ele se sentia mais vivo do que nunca. Mas à medida que a poeira baixava e a realidade começava a se impor, os olhos de Derek, afiados e calculistas, iam dos restos do Gol de volta para Scott. Como você sabe meu nome? A voz de Derek era baixa, desconfiada. Seu tom deixava claro que ele não estava no clima para brincadeiras. Havia uma tensão nele agora, uma atitude defensiva que tinha pouco a ver com o que acabará de acontecer e mais com as feridas que o tempo ainda não havia cicatrizado. Stiles se remexeu ao lado de Scott, mexendo-se desajeitadamente antes de finalmente quebrar o silêncio. Eu sei sobre você por causa, sabe, do incêndio. Aquele que matou sua família. Stiles hesitou, a voz suavizando. Foi um grande acontecimento por aqui. Os olhos de Derek escureceram, sua expressão indecifrável. A menção ao incêndio, a tragédia que lhe roubara quase tudo, foi como reabrir uma velha ferida. Ele cerrou os punhos, mas não disse nada. Scott, sentindo a tensão, interveio. Eu sei sobre você também por causa do incêndio, disse ele, em tom sincero. Seu olhar encontrou o de Derek e por um breve momento, a bravata que Scott costumava usar tão confortavelmente se suavizou. Sinto muito pelo que aconteceu com sua família. Por alguns segundos, ouviu-se apenas o som do vento farfalhando entre as árvores. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de um peso que nem mesmo Scott conseguia afastar facilmente. O rosto de Derek permaneceu impassível, embora houvesse um lampejo de algo em seus olhos, tristeza, raiva, talvez até gratidão. Mas fosse o que fosse, ele engoliu rapidamente. A atmosfera estava carregada de emoções não ditas e Scott, que nunca se detinha em silêncios constrangedores, decidiu mudar de assunto. Olhou para a pilha de cinzas que outrora fora o Gol e ergueu uma sobrancelha para Derek. Você já viu um desses antes? Perguntou Scott, apontando para os restos mortais. Derek piscou, visivelmente aliviado pela mudança na conversa. Não, admitiu, descruzando os braços e relaxando um pouco. Nunca vi um, mas ouvi histórias. Minha mãe me contou sobre Gols uma vez. Eles são raros, mas perigosos. Alimentam-se de carne humana, e seu fedor os denuncia muito antes de atacarem. Ele olhou para o local onde o Gol estivera franzindo a testa. Mas nunca encontrei um antes de hoje. Acho que foi bom eu estar aqui, né? Brincou Scott, dando um sorriso confiante para Derek. Derek lançou-lhe um olhar penetrante, mas não respondeu. Ainda desconfiava de Scott, inseguro quanto aquele lobisomem adolescente que parecia ter um poder além do que deveria. Scott, sentindo a desconfiança de Derek, mas não particularmente incomodado por ela, bateu palmas. Bem, foi divertido, Derek. Tenho certeza de que nos veremos por aí. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e acenou com a cabeça para Stiles. Vamos, Stiles. Enquanto se afastavam, Stiles olhou para Derek, que ainda os observava com os olhos semicerrados. Ele não gosta da gente, né? Scott deu de ombros, completamente despreocupado. Ele vai mudar de ideia. Stiles ergueu uma sobrancelha. Você parece ter certeza disso. Sou sim, respondeu Scott, com o tom de voz carregado daquela confiança tranquila que adquirira desde que chegará a este mundo. Derek é durão, mas não é o inimigo. Precisaremos dele em algum momento. Ele só precisa aprender que eu não sou como os outros lobisomens que ele conheceu. Stiles bufou. É sem brincadeira. Você é como um código para toda essa história sobrenatural. Scott sorriu, mas o sorriso desapareceu um pouco conforme seus pensamentos mudavam. Eles estavam indo em direção à clínica, mas a mente de Scott já estava em outro lugar pensando no futuro, nos perigos que o aguardavam. Ele olhou para Stiles que cantarolava alguma melodia baixinho, aparentemente alheio à gravidade do que estava por vir. Ei, Stiles, disse Scott de repente, sua voz mais séria do que estivera o dia todo. Stiles parou de cantarolar e olhou para ele franzindo a testa. O que foi? Scott hesitou por um segundo, tentando encontrar as palavras certas. As coisas vão ficar muito mais assustadoras. Quer dizer, o que aconteceu com o Gol? Isso é só o começo. Sua voz ficou mais intensa. Haverá mais monstros, mais ameaças. E eu não vou me conter. Farei o que for preciso para proteger as pessoas com quem me importo. Mesmo que isso signifique matar. Stiles pescou, surpreso com a seriedade repentina na voz de Scott. Matar?
Repetiu, com a voz incerta. Você quer dizer, tipo, na verdade? Sim. A voz de Scott era firme, e não havia hesitação em seus olhos. Não hesitarei em matar qualquer um que ameace meus amigos ou familiares. Você precisa saber no que está se metendo ao continuar comigo. Se não concorda com isso, preciso saber agora. Por um momento, Stiles não disse nada. Ele encarou Scott com uma expressão indecifrável. Então, no melhor estilo Stiles quebrou a tensão com um suspiro dramático, erguendo os braços em falsa frustração. Nossa, primeiro, você se transforma num lobisomem durão, e agora fica falando em matar pessoas. E o quê? Acha que só porque é durão agora, vai me abandonar como seu melhor amigo? Scott pescou, surpreso com a resposta de Stiles. O quê? Não, isso não é. Mas Stiles não tinha terminado. Ele assumiu sua melhor expressão magoada, apertando o peito teatralmente. Ah, entendi. Você fica todo lupino e durão, e de repente, o pobre humano Stiles não é mais bom o suficiente. É isso? Scott não conseguiu conter a gargalhada com o drama exagerado de Stiles. Não é isso que eu estou dizendo, e você sabe disso. Stiles parou de fingir e sorriu. É, eu sei. Mas você não vai se livrar de mim tão fácil assim, Scott. Amigos até a morte, lembra? O riso de Scott desapareceu e sua expressão ficou séria novamente. Stiles, estou falando sério. Preciso saber se você concorda com o fato de eu ter que matar pessoas. Pessoas más, claro. Mas mesmo assim, o sorriso de Stiles se suavizou, transformando-se em algo mais sincero. Ele encontrou o olhar de Scott, com um tom mais pé no chão agora. Scott, contanto que você não esteja por aí assassinando inocentes, eu estou com você. Já passamos por muita coisa para eu desistir agora. Então sim, estou tranquilo. Você protege as pessoas que ama, e eu estarei lá para ajudar no que puder. Scott soltou um suspiro que nem percebeu que estava segurando. O alívio o invadiu. Ele sabia que Stiles entenderia, mas ouvi-lo dizer isso em voz alta fez toda a diferença. Obrigado, disse Scott baixinho, com a voz cheia de gratidão. Acho que não conseguiria fazer isso sem você. Stiles sorriu novamente e sua confiança atrevida de sempre de volta. Óbvio. Quem mais vai manter seu traseiro de lobisomem sob controle? Scott riu baixinho e por um instante, o clima pesado se dissipou. Mas então, à medida que se aproximavam da clínica, os pensamentos de Scott voltaram para o futuro. Então, sobre aquela mordida, disse Scott, olhando para Stiles. Você ainda quer? Stiles ficou em silêncio por um momento, pensando. Então, com um meio sorriso, disse, eu aceito. Mas não agora. Me dê até as férias de verão. Assim terei tempo para treinar e me adaptar sem que a escola atrapalhe. Scott assentiu, respeitando a decisão de Stiles. Tudo bem, verão é isso. Mas até lá, você vai ser meu ajudante. Stiles ofegou dramaticamente, apertando o peito novamente. Ajudante? Com licença, senhor. Acho que o senhor quis dizer parceiro no crime, muito obrigado. Scott riu, balançando a cabeça. O que te ajudar a dormir à noite, Stiles? Ao chegarem à clínica, Stiles parou o carro e se virou para Scott, com o sorriso desaparecendo um pouco. Sério, Scott, você não está sozinho nessa. Nós apoiamos um ao outro. Sempre. Scott encontrou seu olhar, o peso de tudo se acomodando em seus ombros. Mas ele não se sentiu sobrecarregado por isso. As palavras de Stiles eram um lembrete de que não importava o quão perigosas as coisas se tornassem, não importava o quão escuro o caminho à frente parecesse. Ele não estava trilhando sozinho. Eu sei, disse Scott baixinho, sorrindo para o melhor amigo. E fico feliz. Com isso, Scott saiu do carro, observando Stiles partir, deixando-o em frente à clínica veterinária. Ao entrar para começar seu turno, seus pensamentos voltaram à luta com o Gol, a cautela de Derek e a lealdade inabalável de Stiles. Havia perigo à frente mais do que eles jamais poderiam imaginar. Mas Scott estava pronto. E ele não estava com medo. Capítulo 13. Scott entrou na clínica, seu corpo ainda vibrando com a emoção da luta. O cheiro de antisséptico e pelo de animal o atingiu como sempre. Era um conforto estranho, mas hoje, algo mais permanecia em suas roupas, um leve odor pútrido do Gol. Ele ainda sentia a adrenalina correndo em suas veias, a onda de vitória após destroçar a criatura. Ao passar pela recepção, notou Deaton rabiscando algo em um livro razão, sua calma inabalável como sempre. Ei, doutor, Scott cumprimentou. Ele foi recebido com o olhar do veterinário, com os olhos como sempre calmos e indecifráveis. Que bom te ver, Scott. Como foi hoje? Scott deu de ombros sem muita convicção, largando a mochila atrás do balcão. A mesma coisa de sempre, murmurou, mas seus olhos não desgrudaram do rosto de Deaton. Não podia mais continuar com aquele jogo. Deaton sempre fora misterioso, mas agora, Scott achou que era hora de conversar com ele. Ele passou a hora seguinte trabalhando em quase silêncio, mas sua mente estava a mil. Os eventos de antes, o encontro com o Gol. Era como se o universo estivesse lançando novos perigos em seu caminho mais rápido do que ele conseguia lidar com eles. E Deaton? Ele sabia muito mais do que deixava transparecer. Scott finalmente terminou de enfaixar um cachorro e respirou fundo. Agora era a hora. Deaton, precisamos conversar, disse Scott, ficando de pé de frente para ele. Deaton ergueu os olhos da papelada, o rosto ainda tão neutro como sempre, embora Scott pudesse jurar ter visto algo cintilar em seus olhos. Conversar? Sobre o quê? Scott se aproximou. Sobre o que eu sou. Sobre o que você é. A testa de Deaton franziu-se levemente. Scott, o que você? Scott o interrompeu com a voz firme. Vamos lá, doutor. Não se faça de bobo. Ele ergueu a mão, esticando as garras, as pontas afiadas brilhando sob as luzes fluorescentes da clínica. Você sabia da mordida e sabia exatamente no que eu estava me transformando. Você estava guardando segredos. Mas esse não é o problema. Não estou preocupado com o que eu sou. Estou preocupado com o que você é.
Os olhos de Deaton se demoraram nas garras de Scott por um momento antes de seu rosto retornar à sua máscara calma de sempre. Entendo. Então você já chegou a essa conclusão? Ele se recostou no balcão. Sua voz permaneceu calma, embora houvesse um novo tom de voz. E você está chateado com isso? Scott deixou as garras se retraírem e balançou a cabeça. Não, eu entendo. Todo mundo tem seus segredos. Mas cansei de fingir. Sei que você não é um humano comum. Você é um druida, certo? O choque no rosto de Deaton era inconfundível e pela primeira vez Scott o viu vacilar. Sua boca se abriu ligeiramente, uma rara rachadura em seu exterior sereno. Como? Doutor, não sou tão desinformado quanto costumava ser. Sei mais do que o senhor pensa. Tive que aprender rápido. Scott tinha a vantagem do conhecimento. Ele tinha previsto o futuro, sabia como os eventos se desenrolariam e, acima de tudo, sabia exatamente quem era Alan Deaton. O silêncio de Deaton se prolongou e Scott insistiu. Mas, doutor, eu não entendo muito de druidas. Pode me dizer o que é um druida? Deaton expirou profundamente, esfregando as mãos como se estivesse considerando o próximo passo. Depois do que pareceu uma eternidade, ele finalmente falou: bem, Scott. Druida em gaélico significa carvalho sábio. Druidas atuam como conselheiros, emissários e curandeiros para seres sobrenaturais, especialmente para matilhas de lobisomens. Eu já fui emissário da matilha de Talia Ali. Scott sabia por sua vida passada que Talia havia sido uma alfa poderosa, mãe de Derek e protetora de Beacon Hills. Ele assentiu, incitando Deaton a continuar. Naquela época eu fazia parte da matilha dela. Mas depois do incêndio, a voz de Deaton suavizou, com um toque de tristeza se infiltrando em suas palavras. Eu perdi minha matilha. Talia era mais do que apenas uma alfa. Ela era uma força que mantinha a paz em Beacon Hills. O olhar de Scott se suavizou. Sinto muito, disse Scott baixinho, pelo que aconteceu com eles. Deaton assentiu levemente, embora seu rosto demonstrasse pouca emoção. Está no passado. Mas o que importa agora é o presente e o futuro. Você entrou em um mundo muito mais perigoso do que imagina. Scott não conseguiu evitar um sorriso irônico. Confie em mim. Eu já vi mais do que você pensa. Já matei um gol. Uma coisa horrível. Ele olhou para as mãos como se estivesse revivendo a luta. Aquela coisa cheirava a morte. Achei que o fedor fosse do cadáver que eu e Styles estávamos procurando, mas não. Era o gol. Já viu um antes? Os olhos de Deaton se arregalaram ligeiramente, claramente surpreso com a revelação de Scott. Um gol? Em Beacon Hills? Scott assentiu. É uma coisa grande e feia com olhos brancos, sem pelo. Era rápida e forte, mas eu cuidei dela. Você já encontrou uma antes? Deaton balançou a cabeça com o rosto sério. Não. Gols são raros e geralmente não se afastam muito de locais de morte. Eles são atraídos por energia escura. Você acha que o gol está aqui por causa do Nemeton? Perguntou Scott. Os olhos de Deaton se estreitaram ligeiramente. Você também sabe sobre o Nemeton? Scott deu de ombros, tentando disfarçar. Como eu disse, aprendi muito. Mas ainda não sei tudo. Qual é o problema? Deaton suspirou, coçando o queixo pensativo. O Nemeton é uma árvore ancestral que fica no coração de Beacon Hills. É uma poderosa fonte de energia sobrenatural, um farol que atrai criaturas sobrenaturais como mariposas para uma chama. Ninguém sabe exatamente porquê, mas onde quer que haja um Nemeton, seres sobrenaturais se reúnem. E o Nemeton de Beacon Hills é apenas um entre muitos ao redor do mundo. Então o gol provavelmente foi atraído até aqui por isso? Perguntou Scott, já sabendo a resposta, mas pressionando Deaton para saber mais. Provavelmente, concordou Deaton. E não será a última criatura a vir farejando por aí. Você vai enfrentar muito mais ameaças, Scott. Isso é só o começo. Scott passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso das palavras de Deaton. Ele já esperava por isso, mas ouvir a confirmação de alguém com a experiência de Deaton tornou tudo mais real. Então preciso proteger minha família, minha mãe e meus amigos. Não posso deixar nada acontecer com eles. Deaton assentiu. Existem maneiras de proteger sua casa. O freixo da montanha é uma das mais eficazes. Ele cria uma barreira que a maioria dos seres sobrenaturais não consegue atravessar. Os olhos de Scott brilharam de determinação. Podemos fazer isso? Você pode me ajudar a colocar uma barreira em volta da minha casa? Deaton sorriu suavemente. Claro, vamos cuidar disso agora. O alívio tomou conta de Scott. O conhecimento de Deaton seria inestimável nas batalhas que viriam. Juntos, eles deixaram a clínica em direção ao carro de Deaton. Enquanto dirigiam em direção à casa de Scott, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de entusiasmo. Este mundo, com todos os seus perigos e mistérios, era agora seu playground. E com o conhecimento que carregava de sua vida passada, ele enfrentaria todos os desafios de frente. Quando o carro parou em frente à sua casa, Scott olhou para Deaton e sorriu. Obrigado, doutor. Eu sabia que podia contar com você. Deaton retribuiu o sorriso, embora seu olhar permanecesse sério. Só lembre, Scott, isso é só o começo. Ainda tem muita coisa que você não sabe. O sorriso de Scott se alargou. Então é bom que eu aprenda rápido. Com isso, eles saíram do carro, prontos para estabelecer a primeira linha de defesa em uma guerra longa e perigosa. Capítulo 14. A noite estava calma, e o som dos grilos enchia o ar enquanto Scott estava ao lado de Deaton do lado de fora de sua casa. Uma brisa suave farfalhava as folhas das árvores próximas. Mas a atenção de Scott estava voltada para a fina linha de freixo da montanha que Deaton havia meticulosamente disposto ao redor da casa. Deaton se endireitou e caminhou até Scott, com a expressão indecifrável de sempre. A barreira está pronta. Mas, Scott... Ele hesitou, uma rara quebra de calma. Você sabe que se eu ativar isso, você não poderá entrar na sua casa. As cinzas da montanha afetam todos os lobisomens. Eu posso desativá-las, mas... Scott sorriu, com um brilho confiante nos olhos.
Você está me subestimando, doutor. Confie em mim, apenas ative. Vamos ver o que acontece. Deaton lançou-lhe um olhar curioso e assentiu. Com um suspiro baixo, sussurrou uma palavra, e as cinzas da montanha brilharam brevemente com um brilho suave antes de desaparecerem de vista. A barreira estava erguida. Scott não perdeu um segundo. Sem hesitar, caminhou em direção à porta da frente, com um sorriso preguiçoso no rosto. Ao cruzar a fronteira invisível, sentiu nada. Nenhuma resistência, nenhuma sensação de queimação, nada que outros lobisomens sentiriam. Era como se as cinzas da montanha nem estivessem ali. Os olhos de Deaton se arregalaram em descrença. Espere. Scott, pare. Ele correu para frente, os olhos fixos no chão onde as cinzas haviam sido depositadas. Tinha certeza de que tinha feito tudo certo. Isso não deveria ser possível. Scott se virou para olhar para Deaton de seu lugar logo na entrada com uma sobrancelha erguida em divertimento. Bem, acho que sou especial. Ele deu um sorriso brincalhão. Deaton se aproximou com a mente claramente acelerada enquanto tentava processar o que acabará de testemunhar. Isso, eu nunca vi um lobisomem atravessar as cinzas da montanha antes. Você é imune a isso? Scott riu baixinho. Parece que sim. Isso não faz sentido, disse Deaton, visivelmente perplexo. Ele caminhou em direção à barreira, inspecionando cuidadosamente a linha de cinzas para garantir que ainda estivesse intacta. Então, franzindo a testa, deu um passo à frente e desenhou outro círculo de cinzas da montanha ao seu redor. Vem aqui, instruiu, com a voz um pouco tensa. Scott se aproximou, ficando do lado de fora do círculo. Deaton observava atentamente, com os olhos semicerrados de concentração. Agora tente me tocar, disse ele. Scott se abaixou e, sem hesitar, deu um tapinha no ombro de Deaton, ignorando a suposta barreira mágica como se ela nem existisse. Deaton ficou paralisado e, pela primeira vez em muito tempo, pareceu genuinamente chocado. Sua compostura vacilou. Como você pode ignorar as cinzas? Elas têm sido um impedimento para lobisomens por séculos. Até os alfas mais fortes são limitados por elas. Scott apenas lhe lançou aquele sorriso misterioso. Eu sou diferente, doutor. Especial. Digamos que não sou um lobisomem comum. Deaton observou com uma expressão que misturava curiosidade, confusão e até um pouco de espanto. Diferente não chega nem perto de descrever. Precisamos conversar mais sobre isso. Mas não hoje à noite. Scott assentiu, ainda com aquele sorriso presunçoso. Talvez mais tarde. Tenho planos para jantar hoje à noite. Ele piscou, visivelmente gostando de ter acabado de surpreender Deaton. Deaton finalmente balançou a cabeça, ainda com uma expressão perplexa. Continuaremos essa conversa em breve. Com um último olhar perplexo, ele saiu, caminhando de volta para o carro com a mente claramente atordoada pelo que acabará de testemunhar. Scott fechou a porta atrás de si e suspirou, sentindo a tensão do dia finalmente se dissipar. Tomou um banho e foi para a cozinha, decidido a relaxar cozinhando um pouco. Afinal, cozinhar era algo que sempre o relaxava em sua antiga vida, algo relacionado ao ritmo, ao controle sobre os ingredientes. A arte de criar algo satisfatório a partir de ingredientes simples. Ele pegou frango, tortilhas e queijo da geladeira. Enchiladas eram um prato simples, mas em suas mãos, tornaram-se um processo mais terapêutico. Ele picou cebolas, refogou-as até dourarem e, em seguida, misturou alguns pimentões e temperos. Enquanto o aroma perfumava a cozinha, ele sentiu uma sensação de calma invadi-lo, o estresse do dia se dissipando. Com um rápido movimento do pulso, Scott selou o frango com perfeição, os temperos se espalhando pelo ar enquanto ele o envolvia em tortilhas. Cobria-as com molho e polvilhava generosamente com queijo. Enquanto as enchiladas assavam, ele preparou uma salada rápida, picando os vegetais com a facilidade de alguém que já havia feito isso 1000 vezes. Quando sua mãe chegou em casa, a cozinha estava cheia de cheiros deliciosos, e Scott estava sentado à mesa, orgulhoso de seu trabalho. Nossa, o que é tudo isso? Perguntou Melissa, com os olhos arregalados ao contemplar a comida na mesa. Você fez o jantar de novo? Scott sorriu. Só senti vontade de fazer algo legal. Ela riu, balançando a cabeça em descrença. Você é cheio de surpresas, sabia? Eles passaram a hora seguinte conversando, rindo e colocando o papo em dia. Scott contou a ela sobre a escola e seu plantão chato na clínica, omitindo cuidadosamente a parte em que lutava contra um demônio carnívoro. Melissa riu de suas histórias, e o jantar foi repleto de conversas leves e as brincadeiras habituais entre mãe e filho. Scott se sentiu à vontade, aproveitando a normalidade do momento. Era fácil esquecer, mesmo que por um instante, que seu mundo era tudo menos normal. Depois do jantar, Scott lavou a louça, trocou mais algumas piadas com a mãe e foi para a cama. A casa estava silenciosa e pacífica, e a barreira de sorveira lhe dava uma sensação extra de segurança. Mas essa paz não durou muito. No meio da noite, um uivo baixo e sinistro cortou o silêncio. Os olhos de Scott se abriram de repente, instantaneamente alerta. Ele se sentou na cama, olhando para a janela. O uivo não era de um lobo qualquer, era um som familiar. Ele foi até a janela e abriu a cortina. Lá, parado na sombra sob uma árvore, estava Peter Ali, totalmente transformado em sua forma de lobisomem. Seus olhos brilhavam, observando Scott com uma intensidade que deveria ser aterrorizante. Scott, porém, não estava nem um pouco assustado. Em vez disso, apenas sorriu e levantou a mão, mostrando o dedo do meio para Peter com um gesto preguiçoso e casual. Boa tentativa, idiota, murmurou baixinho. Ele baixou a cortina e se jogou de volta na cama, completamente despreocupado. Peter podia ser um problema para outros betas, mas Scott não era um beta, nem tinha certeza se era um beta. Peter não conseguia controlá-lo, e Scott não ia deixá-lo pensar o contrário. Ao se deitar novamente, um sorriso travesso se abriu em seu rosto. A emoção do dia ainda estava fresca em sua mente, e enquanto adormecia, um sorriso bobo se abriu em seu rosto.
Sonhou com Alison vestida de chapeuzinho vermelho, provocando de brincadeira. No sonho, ela ria e o chamava de lobo mau, e ele não conseguia parar de rir junto. Lá fora, Peter rosnou de frustração, com as garras cravadas na terra. Ele não conseguia acreditar, Scott o ignorara completamente. Sem medo, sem submissão. Ele se aproximou da casa, pronto para confrontar Scott, mas, ao se aproximar da divisa da propriedade, algo deteve. A barreira de sorveira. Peter rosnou baixinho, andando de um lado para o outro com raiva ao perceber que não conseguiria passar por aquilo. Olhou para a janela, ainda furioso. Como Scott, um beta recém-transformado, conseguirá bloqueá-lo? Não era possível. Era irritante. Como um beta poderia resistir a ele? Ele era um alfa, um ali, um alfa digno, e no entanto ali estava um beta idiota, criado por ele mesmo, tratando-o como nada mais do que um incômodo. Peter encarou a casa uma última vez, sentindo a dor da humilhação. Virou-se e desapareceu noite adentro, com os pensamentos sombrios e pensativos. Como havia perdido o controle tão rápido? E por que não conseguia submeter Scott à sua vontade? Esperava que o garoto fosse um peão em seu jogo, mas agora não tinha tanta certeza. Enquanto Peter desaparecia na floresta, Scott dormia profundamente, com um sorriso satisfeito no rosto. O dia seguinte traria novos desafios, novos inimigos e mais surpresas, mas por enquanto ele era apenas um cara aproveitando o melhor sono que tivera em semanas. Capítulo 15. Scott acordou com uma batida suave na porta do quarto e a voz de Melissa ecoando. Hora de acordar, Scott. Seus olhos se abriram e ele se espreguiçou, sentindo-se estranhamente revigorado. Talvez fosse por causa do sonho bom que tivera da última vez. Um sorriso preguiçoso se espalhou por seu rosto. Melissa colocou a cabeça para dentro do quarto, notando o sorriso. Parece que você teve um sonho muito bom, brincou ela, erguendo uma sobrancelha com ar de quem sabe. Scott não era mais tímido, principalmente com a mãe. Ele riu, levantando-se para sentar na cama. Foi ótimo. A melhor noite de sono que já tive nos últimos tempos. Melissa revirou os olhos, claramente sem querer saber mais sobre a natureza dos sonhos do filho adolescente. Bem, não fique na cama por muito tempo. O café da manhã está na cozinha e eu tenho que ir trabalhar. Ela parou na porta, lançando-lhe um olhar maternal. E Scott, seja lá o que estiver acontecendo com você ultimamente, só fique longe de problemas, ok? Scott sorriu. Sempre, mãe. Ela não pareceu convencida, mas o deixou ali, fechando a porta atrás de si. Depois de um banho rápido, Scott foi até a cozinha, ainda de ótimo humor. As enchiladas que preparara na noite anterior tinham feito maravilhas para o humor da mãe, e agora a casa cheirava a panquecas fresquinhas, graças ao esforço matinal dela. Ele devorou o café da manhã com facilidade, pegou a mochila e foi para a escola, assobiando uma musiquinha. O dia na escola começou sem incidentes. Ele passou pelas aulas como um raio, com a mente apenas parcialmente concentrada nas lições. Scott sabia como as próximas semanas se desenrolariam, como os eventos se desenrolariam, mas ele não era mais apenas um espectador na história. Desta vez, era ele quem estava no controle. Quando o último sinal tocou, anunciando o fim do dia, Scott foi até seu armário. Estava prestes a guardar alguns de seus livros didáticos quando a porta de metal bateu bem na sua frente, forçando-o a recuar. Seus olhos se voltaram para o responsável. Jackson Whittemore estava parado à sua frente, com aquela sua clássica expressão presunçosa. Os olhos de Jackson tinham um brilho intenso, algo ardendo sob sua aparência serena. Você vai me dizer onde vai comprar seu suco? Exigiu Jackson, com a voz cheia de agressividade mal contida. A resposta de Scott foi um sorriso calmo e provocador. Que suco? Você quer dizer tipo, suco de laranja? Minha mãe faz todas as compras de supermercado. O rosto de Jackson se contraiu de frustração. Ele se aproximou, a voz se transformando em um rosnado áspero. Não se faça de bobo, MC Cole. Você vai me dizer o que está tomando e de quem está tirando, porque não tem como você arrasar no campo sem um reforço químico. Ele pronunciou as palavras lentamente desta vez, como se Scott não conseguisse entender. Mas Scott apenas abriu um sorriso largo, apreciando a forma como Jackson estava se desfazendo lentamente. Ah, você quer dizer esteroides? Espera, você quer esteroides? Jackson estendeu a mão rapidamente, agarrando Scott pela frente da camisa. Foi um erro. O comportamento brincalhão de Scott desapareceu instantaneamente, substituído por algo muito mais sombrio e perigoso. Com quase nenhum esforço, ele torceu o braço de Jackson para trás, prendendo-o em uma posição dolorosa, e o jogou contra os armários. Jackson grunhiu em choque, seu rosto batendo no metal frio com um clã retumbante. Inclinando-se, a voz de Scott era um sussurro baixo e ameaçador. Escuta aqui, seu idiota. Não me importa o que você pensa que estou tomando, e não me importa se você quer esteroides ou algo assim. Mas se você me tocar de novo ou se atrapalhar, vai se arrepender. Entendeu? Jackson tentou respirar apesar da dor, mas a força de Scott era sobrenatural. Havia algo nos olhos de Scott agora, algo que aterrorizava Jackson de uma forma que ele não conseguia explicar. Uma aura predatória se agarrava a Scott como uma segunda pele. Antes que Jackson pudesse responder, eles foram interrompidos pela voz familiar de Lydia Martin. MC Cole, solte-o. Ela exigiu, caminhando com Alison e Stiles logo atrás dela. Scott não se encolheu nem soltou Jackson. Em vez disso, voltou a olhar para Lydia com a calma e o divertimento de sempre de volta aos olhos. Por quê? O Jackson aqui acabou de me perguntar se eu poderia comprar esteroides para ele. Você sabe que são ilegais, né? O rosto de Lydia endureceu quando seus olhos se voltaram para Jackson, a descrença e a irritação evidentes. Esteroides? Sério, Jackson? Scott deu um sorriso irônico, voltando a atenção para Stiles, que estava parado sem jeito ao lado deles. Seu pai é o xerife. Você conhece a lei melhor do que eu. Qual é a pena para alguém pego com esteroides? Stiles pescou, pego de surpresa pela mudança repentina. Quer dizer, é definitivamente ilegal.
Você pode ir para a cadeia ou pegar, tipo, serviço comunitário, uma multa enorme, talvez ser expulso, dependendo da política da escola. Jackson, agora imobilizado e humilhado, estava ficando vermelho de dor e vergonha. Lydia lançou um olhar furioso para Stiles, que se encolheu nervosamente. Não era segredo que Stiles tinha uma queda por ela, e seu olhar era suficiente para deixá-lo nervoso. MC Cole, disse Lydia com um tom gélido. Deixe-o ir. Scott a ignorou. Ele encarou Jackson por mais alguns segundos, antes de finalmente soltá-lo, empurrando-o de volta contra os armários. Jackson caiu no chão, respirando pesadamente com o rosto vermelho de raiva e medo. Scott estava parado sobre ele, a voz baixa e ameaçadora. Este é seu último aviso, idiota. Se me irritar de novo, juro que você vai se arrepender. Jackson estava abalado demais para responder. Ele apenas encarou Scott, segurando o braço dele enquanto se levantava lentamente, tentando salvar a cara diante de todos. Mas o medo ainda era evidente em seus olhos. Lydia foi até Jackson, lançando um olhar furioso para Scott antes de ajudá-lo a se levantar. Vamos, Jackson. Vamos. Scott nem sequer olhou para eles enquanto se afastavam, sua atenção agora se voltando para Allison, que estava observando toda a conversa com uma mistura de surpresa e curiosidade. Ei, Allison. Scott sorriu, seu tom voltando ao charme brincalhão e confiante que se tornará sua marca registrada. Não queria te assustar. Jackson só está sendo, bem, Jackson. Allison sorriu suavemente. Está tudo bem. Ele meio que mereceu. Scott riu baixinho. Foi o que eu pensei. Ele se aproximou um pouco mais, a voz caindo num sussurro sedutor. Então, você tem algum plano para depois da aula? Talvez a gente pudesse, sei lá, comer alguma coisa? Allison corou levemente, mas sorriu. Acho que consigo arranjar tempo. Stiles, ainda por perto observando toda a interação, murmurou baixinho. Traidor. Encontra uma namorada e abandona seu melhor amigo. Scott riu do comentário, dando de ombros brincalhão. Talvez sim, talvez não. Sabe que sempre terei tempo para você, amigo. Allison deu uma risadinha, e até Stiles teve que sorrir um pouco. Mas sua atenção rapidamente se voltou para Lydia, que estava indo embora com Jackson. A expressão de Stiles se suavizou, e Scott não pôde deixar de notar. Cara, você precisa mesmo superar isso, disse Scott, passando o braço por cima do ombro de Stiles. Tem outras garotas por aí, sabia? Garotas legais. Stiles olhou para Scott, um pouco magoado com a provocação. É claro, é fácil para você falar, traidor. Scott apenas riu, e até Allison riu baixinho. Foi um momento de leveza, um momento em que tudo pareceu normal novamente, apesar do mundo sobrenatural e insano que se escondia sob a superfície. Mais tarde, no campo de lacrosse, Scott entrou em campo sentindo-se mais animado do que nunca. O jogo era seu território agora, e como capitão, ele estava pronto para provar isso. O treinador, como sempre, fez um de seus bizarros discursos motivacionais, uma mistura de elogios e insultos que fez todo o time rir ou revirar os olhos. Mas Scott estava na zona. Ao apito, ele dominou o campo, movendo-se com mais rapidez e fluidez do que qualquer outro. Seus sentidos estavam aguçados, permitindo-lhe antecipar cada jogada, cada movimento da bola. Era quase injusto, mas Scott não se conteve. Cansou de jogar bem, de fingir ser mediano. Do lado de fora, Stiles e Allison assistiam, torcendo por ele. O sorriso de Allison era radiante, seus olhos acompanhavam cada movimento de Scott. Stiles, apesar das reclamações anteriores, não conseguia deixar de torcer pelo melhor amigo. Mesmo que Scott tivesse se transformado em algo mais, algo poderoso, ele ainda era Scott. Ao final do jogo, Scott havia liderado seu time à vitória, e os aplausos das arquibancadas eram ensurdecedores. Ao sair do campo, ele olhou para Allison, que o esperava com um sorriso que fez seu coração disparar. Essa era sua vida agora, poder, controle e a liberdade de ser quem ele realmente era. E Scott MC Cole não faria de outra forma. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. Scott estava perto da borda do campo de lacrosse, ainda entusiasmado com a vitória de seu time. Seus olhos encontraram Allison na multidão. Ela acenou para ele, com um sorriso largo e brilhante, mas antes que Scott pudesse chegar até ela, viu uma figura parada, rígida no portão da escola. Chris Argentergengen. No momento em que Allison viu o pai, seu sorriso desapareceu. Ela lançou a Scott um olhar de desculpas. Desculpe, preciso ir, disse ela, aproximando-se. Mas lembre-se, domingo, você me prometeu um encontro. Scott sorriu, escondendo a irritação com a presença inconveniente de Chris. Não vou esquecer. Domingo eu te pego. Um toque de brincadeira em seu tom, fazendo Allison rir baixinho. Enquanto ela caminhava em direção ao pai, os olhos de Scott se demoraram em seu corpo que se afastava. Ele podia sentir o olhar gélido de Chris queimando-o, mas Scott não se incomodou nem um pouco. Quando Allison desapareceu no carro do pai, Scott se virou e encontrou Stiles esperando por ele, encostado no jipe. Então, encontro com a Allison no domingo, hein? Stiles deu um sorriso irônico, cutucando Scott enquanto ambos entravam no veículo. Olha só para você, senhor suave. Enquanto eles partiam, o sol da tarde lançava um brilho alaranjado sobre as ruas. Scott pegou seu telefone e ligou para Deaton. Ei, doutor, só queria te avisar que não irei à clínica hoje à noite, disse Scott casualmente, observando as árvores passarem rapidamente enquanto Stiles dirigia. Por causa da lua cheia, a voz de Deaton soou pelo telefone, cautelosa, mas curiosa. Tem certeza de que não precisa de ajuda? Este é seu primeiro turno, Scott. Pode ser. Exaustivo. Scott recostou-se no banco do passageiro. Estou com tudo sob controle, acredite em mim. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Só, tome cuidado, Scott. Não perca o controle. Os lábios de Scott se curvaram num sorriso irônico. Não se preocupe. Eu não vou. Ele desligou e se virou para Stiles. Quer vir comigo hoje à noite? Para a floresta? Stiles arregalou os olhos ao olhar para Scott.
Para o seu primeiro turno. Cara, isso é. Quer dizer, é seguro? Para mim, quero dizer. Scott riu baixinho, com um tom sombrio em sua risada. Não se preocupe. Você vai ficar bem. Ele flexionou a mão, sentindo a sutil atração de suas habilidades turbilhonando sob sua pele. Podia sentir seu lobo, encolhido e pronto, mas inteiramente sob seu comando. Stiles engoliu em seco, agarrando o volante com força. Bem, se você tem certeza. Mas se você começar a agir como um Hulk lobisomem, eu tô fora, ok? Scott apenas sorriu. Fechado. A noite caiu rapidamente, e logo Scott e Stiles se encontraram no meio da floresta. A lua cheia pairava alta no céu, lançando raios prateados por entre as árvores. O ar estava fresco, carregado de energia. Scott sentia a atração da lua. Mas em vez de resistir a essa sensação, ele a acolheu. Scott estava na clareira, com os olhos erguidos para a lua. Ele podia senti-la, seu lobo. Não apenas o instinto animal, mas algo mais poderoso, algo ancestral. Seu coração batia forte, sua pele formigava enquanto a transformação começava. Acho que é isso, disse Scott, em voz baixa, olhando para Stiles que estava parado a alguns metros de distância, mexendo nervosamente nas mangas do moletom. Pronto? Estou pronto? Cara, você é quem vai virar o Hulk. A voz de Stiles estava carregada de medo e excitação. Scott respirou fundo, fechou os olhos e deixou o lobo assumir o controle. Ele não lutou contra ele. Ele não o temeu. Ele o deixou entrar. Seus músculos se contraíram sob a pele quando as primeiras mudanças começaram. Os olhos de Scott se abriram de repente, brilhando em um vermelho profundo. Pelos começaram a brotar de suas bochechas, suas garras se estenderam e suas presas se alongaram. Suas orelhas se aguçaram, tornando-se mais lupinas. Ele conseguia ouvir tudo ao seu redor, o farfalhar das folhas, o batimento cardíaco de um esquilo próximo, a respiração ofegante de Stiles enquanto ele o observava com admiração. Quando Scott finalmente se transformou, ainda parecia um homem, mas não havia como negar o poder bruto que emanava dele. Ele era uma fera humana. Qual é a cor dos meus olhos? Scott perguntou com a voz mais grave e áspera, enquanto se virava para Stiles com um sorriso largo. Stiles piscou, encarando-o. Seus olhos. Eles estão vermelhos. O sorriso de Scott se alargou, transformando-se numa risada arrogante, quase perversa. Ele jogou a cabeça para trás e deixou o som ecoar pela floresta, uma risada cheia de orgulho e confiança. Stiles deu alguns passos cautelosos para trás. Scott, você está bem? Você não está, sabe, perdendo o controle, né? Scott olhou para ele, ainda sorrindo. Perder o controle? De jeito nenhum. Você não entende, Stiles. Ele estendeu a mão, admirando suas garras, e então seus olhos vermelhos e brilhantes se fixaram em seu melhor amigo. Você sabe o que significam olhos vermelhos? Stiles balançou a cabeça lentamente, engolindo em seco, nervoso. Significa que sou um alfa, disse Scott, com a voz cheia de orgulho. Mas não qualquer alfa. Existem 2 tipos de alfas, Stiles. Aqueles como o cara que me mordeu. Eles matam um alfa e roubam seu poder para se tornarem um. E há o tipo mais raro, alfas verdadeiros. Eles não precisam matar um alfa para se tornarem um. Eles chegam ao topo por conta própria, por pura força de vontade e força de vontade. Stiles arregalou os olhos. Então, qual deles é você? O sorriso de Scott se transformou em algo mais pensativo. Não tenho certeza, Stiles. Tentei me transformar antes da lua cheia, mas só consegui usar minhas garras, então, antes de hoje, eu não sabia a cor dos meus olhos. E até onde eu sei, um verdadeiro alfa é um beta que sobe de status e se torna um alfa devido à sua própria força de vontade e força. Mas como sou incrível, pulei toda a questão do beta, então provavelmente sou um verdadeiro alfa, eu acho. Ou sou outra coisa, algo diferente. Não sei, Styles. Talvez um alfa nato. Stiles o encarou a mente a 1001. Alfa nato? Isso existe? Scott deu de ombros. Bem, o que importa é que eu sou um alfa. Seu sorriso retornou mais selvagem desta vez. E eu ainda não terminei. Com um rosnado profundo, Scott aprofundou-se ainda mais em seu lado lupino. Ele empurrou a forma humana da fera, buscando algo mais profundo, algo primitivo. Seu corpo começou a se mover novamente, músculos se expandindo, ossos estalando e alongando. Sua forma ficou mais alta, mais ameaçadora. Stiles observou horrorizado o corpo de Scott se contorcer e se transformar, crescendo a cada segundo. Pelos cobriam todo o seu corpo agora, pelos grossos e negros que brilhavam sob o luar. Seu rosto se alongou até se tornar o focinho de um lobo, com presas brilhantes saindo de suas mandíbulas. Suas mãos se transformaram em patas enormes e cheias de garras, e suas pernas se curvaram em membros digitígrados, dando-lhe a aparência de um verdadeiro predador. Quando a transformação foi concluída, Scott tinha mais de 2,5 metros de altura, uma fera imponente de músculos e pelos. Sua cauda balançava atrás dele, e seus olhos vermelhos brilhantes se fixaram em Stiles, que agora encarava o monstro que um dia fora seu melhor amigo. Scott flexionou sua nova forma, sentindo o poder absoluto percorrendo-o. Sentia-se invencível, intocável. Seus sentidos estavam aguçados como nunca antes. Cada som, cada cheiro, cada movimento ao seu redor era cristalino. Mas mais do que isso, Scott se sentia no controle. Não se tratava de uma fera sem cérebro. Era ele quem estava no comando, quem dava as ordens. E era incrível. Stiles, por outro lado, estava pálido, congelado no lugar enquanto encarava Scott. Scott? Amigo? Você ainda está aí? A cabeça enorme de Scott se inclinou para baixo, os olhos brilhando ameaçadoramente enquanto ele olhava para Stiles. Um rosnado baixo saiu de sua garganta, causando arrepios na espinha de Stiles. O tamanho e a ferocidade do lobisomem que se elevava sobre ele fizeram Stiles congelar no lugar. Sem aviso, Scott atacou.
Num instante, Scott estava na frente de Styles, movendo-se mais rápido do que podia piscar. Ele o agarrou como se não pesasse nada, levantando-o do chão sem esforço. O coração de Styles disparou, o pânico o tomou enquanto Scott abria sua boca monstruosa, revelando presas afiadas e aterrorizantes. Scott, espera não. Scott. Styles gritou com a voz embargada de puro terror. Seu corpo ficou rígido enquanto ele fechava os olhos com força, preparando-se para o que pensava ser o fim. Sua mente acelerou, certo de que seu melhor amigo estava prestes a despedaçá-lo. Então, algo molhado e mole atingiu seu rosto. Styles hesitou, a confusão rompendo o medo. Lentamente abriu um olho e viu Scott, agora um monstro-lobo gigante, sorrindo para ele. E como se isso não fosse estranho o suficiente, Scott o lambeu novamente, desta vez encharcando Styles de saliva, do cabelo até a camisa. O quê? Styles murmurou, piscando incrédulo. Percebeu que Scott estava brincando com ele o tempo todo. Scott, o lobisomem enorme e poderoso, tinha acabado de lambê-lo como um cachorro gigante. Antes que Styles pudesse processar o choque, Scott lhe deu outra lambida molhada, e depois outra, encharcando-o completamente. Scott, pare! Isso é nojento! Gritou Styles contorcendo-se enquanto tentava escapar das garras de Scott. Mas não adiantou, Scott estava se divertindo demais. Finalmente Scott o largou. Styles caiu no chão com um baque, parecendo uma galinha encharcada e confusa. Ele lutou para se levantar, limpando a baba de lobo do rosto. Não acredito que você simplesmente... Styles começou, mas as palavras se perderam ao encarar o sorriso travesso de Scott. Ah, você está tão morto. Sem hesitar, Styles pulou e começou a perseguir seu amigo lobisomem, tentando atacá-lo como vingança. Mas Scott, ainda em sua forma gigantesca, desviou sem esforço algum, correndo por entre as árvores rindo. Hoje à noite, MC Cole, vou esfolar você e usar sua pele de lobo como tapete, gritou Styles, sua voz acompanhando o lobisomem que corria. A risada de Scott ecoou pela floresta enquanto ele se mantinha fora de alcance, deixando o luar o banhar com seu brilho. Ele se sentia livre, selvagem, invencível e completamente no controle. Capítulo 17. A lua ainda estava alta no céu noturno, lançando seu brilho pálido sobre a reserva Beacon Hills quando Styles finalmente parou de correr, ofegante, com as mãos nos joelhos. Sua respiração era ofegante e irregular, e seu coração ainda disparava da perseguição. Scott, ainda em sua forma imponente de lobisomem, parou alguns passos à frente. A diversão em seus olhos vermelhos brilhantes era clara como o dia. Isso foi engraçado, Scott resmungou, sua voz profunda e ressonante em seu estado transformado. Styles, ainda recuperando o fôlego, lançou um olhar furioso para Scott. Isso foi nojento, ofegou, limpando um pouco da baba de lobo que sobrava do rosto. E eu pensei que estava morto. Quase me mijei. O sorriso de lobo de Scott se alargou, revelando fileiras de dentes afiados. Você não gosta de brincadeiras? Seu tom era provocador, ainda cheio de diversão. Pegadinha? Isso não foi uma pegadinha, cara. Foi uma tentativa de homicídio por ataque cardíaco. Styles exclamou, mas então fez uma pausa com um sorriso irônico no rosto. Mas tenho que admitir, foi uma ótima pegadinha. Scott soltou uma risada baixa e rosnada que soou estranha e estranhamente natural vindo de sua forma de lobisomem. Ele mudou de posição, ficando mais ereto enquanto os dois compartilhavam o momento. Eles ficaram parados no ar fresco da noite por um momento, apenas recuperando o fôlego. Styles, agora se sentindo mais relaxado, olhou para a forma enorme e lupina de Scott e balançou a cabeça, incrédulo. Sabe, eu sempre me perguntei como seria ter um lobisomem como meu melhor amigo. Mas isso é loucura de outro nível, cara. Scott abriu um sorriso ainda maior. Você se acostuma, disse ele, a voz ainda áspera com o rosnado primitivo de sua forma de lobo. Mas, acho que posso ir mais longe. Há algo mais dentro de mim. As sobrancelhas de Styles se ergueram. Mais além? Cara, tem certeza de que é uma boa ideia? Tipo, eu adoro experimentos científicos e coisas do tipo, mas talvez não numa noite de lua cheia no meio daquela floresta assustadora. Os olhos vermelhos e brilhantes de Scott brilharam de confiança. Confie em mim, Styles. Eu consigo. Sua voz era firme, cheia de certeza, e naquele momento, Styles não pôde deixar de acreditar nele. Styles ergueu as mãos em sinal de rendição fingida. Tudo bem, tudo bem. Só, seja lá no que você se transformar, por favor não me assuste de novo. Eu mal sobrevivi à sua primeira pegadinha sem precisar ir ao hospital. A risada de Scott saiu num rosnado estrondoso enquanto ele voltava sua atenção para dentro. Fechou os olhos, concentrando-se, sentindo a força primordial no fundo do peito. Havia algo mais nele, algo ainda mais poderoso, mais antigo, do que o lobisomem em que se tornará. Por alguns instantes, o ar ao redor deles pareceu ficar parado, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Styles observou nervosamente o corpo de Scott começar a se mexer e se contorcer novamente, sua forma híbrida de humano-lobo se transformando. Seu pelo engrossou, negro como o céu noturno, e seus membros ficaram mais longos, seu corpo se alongando e expandindo até se tornar mais alto que Styles. A transformação foi mais lenta desta vez, mais deliberada, enquanto Scott abraçava o poder bruto que fluía através dele. Seu corpo se expandiu tornando-se maior, mais monstruoso, mas não de uma forma grotesca. O lobo em que ele estava se transformando era majestoso, uma criatura de força pura e indomável. Seu focinho alongado, dentes afiados brilhando ao luar. Sua pelagem ficou mais espessa, formando uma juba poderosa ao redor do pescoço, e seus olhos ardiam com uma intensidade primitiva e brilhante.
Quando a transformação foi concluída, Scott se posicionou diante de Stiles, um lobo negro gigante, maior que um cavalo, com o corpo ondulando de músculos e poder. Sua pelagem espessa brilhava sob o luar, e sua presença exalava dominância e controle. Stiles ficou boquiaberto, os olhos arregalados de choque. Mas desta vez ele não estava com medo. Como estou? A voz profunda e gutural de Scott ecoou de sua garganta lupina, embora ainda fosse inconfundivelmente sua. Stiles pescou, demorando um momento para processar o que estava vendo. Não sabia se ficava apavorado ou impressionado. Finalmente balançou a cabeça, espantado. Cara, você está majestoso. Parece saído de um filme de fantasia. Um verdadeiro lobo alfa. A forma bestial de Scott pareceu assentir, reconhecendo o elogio. Por um momento, ele simplesmente se deleitou com a sensação de sua nova forma. Parecia natural, poderosa. Ele se movia para frente e para trás, testando o corpo, sentindo a força percorrendo seus membros. Aquilo era mais do que ele jamais esperara, mais do que jamais almejara se tornar. Satisfeito com a exploração dessa nova forma, Scott começou a se concentrar em retornar à sua forma humana. Exigiu um pouco de concentração, mas em poucos instantes, seu corpo começou a encolher, os pelos negros recuando, os músculos se retraindo, os ossos se movendo e estalando. Finalmente, ele se posicionou diante de Stiles, totalmente humano novamente, embora completamente nu. Scott olhou para si mesmo e depois para Stiles com uma expressão exasperada. Preciso de calças do Hulk, reclamou. Stiles se dobrou de tanto rir. Nossa, você é como todos os clichês de lobisomem que existem. Transformação em lobisomem? Certo. Calças rasgadas? Certo. Sorte sua, amigo, tenho algumas roupas sobrando no carro. Conforme eles se aproximavam da orla da floresta, o jipe de Stiles apareceu, estacionado sob as árvores. Scott pegou as roupas extras de Stiles, balançando a cabeça. Eu juro, ser um lobisomem dá muito mais trabalho do que eu esperava. Depois de vestir rapidamente as roupas novas, Scott esticou os braços e as pernas, girando os ombros. Sentia-se diferente e mais forte, mesmo em sua forma humana. Sentia-se mais em sintonia com seu lado lobo. Stiles o encarou por um momento, claramente ainda processando tudo o que tinha acontecido. Então, depois que você se transformou pela primeira vez, você está mais forte agora, né? Mesmo quando não está mais todo transformado em lobo? Scott assentiu, flexionando as mãos. Eu consigo sentir. Estou mais forte, mais rápido, mesmo na forma humana. É como se tudo tivesse sido aprimorado. Ótimo. Exatamente o que precisamos. Super Scott, murmurou Stiles, embora seu sorriso revelasse o tom provocador em sua voz. Scott deu um tapinha no ombro dele, rindo baixinho. Vamos para casa. Stiles olhou para Scott com uma expressão exagerada de exaustão. Da próxima vez, me avise se você for virar um lobo gigante e me pregar uma peça, ok? Scott sorriu, seu brilho travesso retornando. Sem promessas. Stiles gemeu dramaticamente. Estou falando sério, cara. Essa coisa toda de pegadinha? Nunca mais. Nunca. Entendeu? Scott riu baixinho enquanto os dois entravam no carro. Mas você tem que admitir, você nunca vai esquecer esta noite. Stiles sorriu enquanto ligava o motor. Você tem razão. Isso vai entrar direto para os livros de história de Stiles e Scott. Enquanto dirigiam em direção à casa de Scott, a noite parecia mais calma, mais tranquila. Scott olhou pela janela e sentiu uma sensação de realização. Ele estava desenvolvendo seus poderes, entendendo melhor o que podia fazer. Stiles deixou Scott em casa, ambos compartilhando um sorriso cúmplice sobre os acontecimentos da noite. A lua cheia havia passado e, com ela, mais um passo na jornada de Scott rumo ao domínio de seus poderes. Capítulo 18. Chegou a manhã de domingo, o dia que Scott esperava a semana toda, seu primeiro encontro oficial com Allison. Ele sentia a excitação borbulhando em seu peito, e isso transparecia em seu rosto. Enquanto se movimentava pela casa, notava-se um leve movimento em seus passos. Melissa, percebendo seu bom humor incomum, ergueu uma sobrancelha quando ele passou pela cozinha. Você parece animado hoje. O que está acontecendo? Ela perguntou com um tom de diversão na voz. Scott, que não é de fugir da mãe, lançou-lhe um sorriso brincalhão. Tenho um encontro. Melissa piscou, o rosto se iluminando de surpresa. Um encontro, repetiu ela visivelmente divertida. Cruzou os braços e se encostou no balcão com um olhar fingidamente sério. Quem é você? E onde está meu nerdinho fofo e tímido? Scott gemeu, revirando os olhos. Sério, mãe? Um idiota? Você está me chamando de idiota? Melissa não conseguiu conter o riso diante da irritação do filho. A brincadeira descontraída entre eles era uma das partes favoritas de Scott naquela manhã. Sim, você era meu nerdinho. Mas agora, disse ela, fazendo beicinho e lançando-lhe um olhar triste e fingido, você parece ter crescido da noite para o dia. Obrigado pelo lembrete, mãe, respondeu Scott sarcasticamente, embora o sorriso nunca tenha saído do seu rosto. Após um momento de silêncio confortável, o tom de Melissa se suavizou e ela lhe deu um sorriso caloroso. Não faça nada que eu não faria, Scott. Scott deu um sorriso travesso e se inclinou, lançando-lhe um olhar brincalhão. Não sei, mãe. O que você fez no seu primeiro encontro? Você parecia o tipo selvagem quando era jovem. Os olhos de Melissa brilharam de malícia. Ela não ia deixá-lo escapar facilmente. Ah, que boas lembranças. Eu poderia te contar. Começou ela, perdendo a fala enquanto fingia estar relembrando. O rosto de Scott empalideceu, e ele imediatamente se arrependeu de provocá-la. Pare. Eu não quero saber. Mas Melissa não tinha terminado. Tem certeza? Eu era a garota popular da escola naquela época. E os meninos, ela começou com a voz cheia de diversão. Scott deu um pulo, gesticulando freneticamente.
Mãe, por favor, eu não preciso ouvir isso. Ele tapou os ouvidos com os dedos e começou a cantar alto para abafar as palavras dela. Melissa caiu na gargalhada, apertando a barriga. Ela tinha vencido aquela rodada, e a visão da cara envergonhada de Scott a fez rir ainda mais alto. Tá bom, eu paro, disse ela entre risos. Mas, falando sério, divirta-se. Só não me dê motivo para te dar sermão depois, tá? Antes que Scott pudesse responder, um carro parou em frente à casa deles. Uma batida na porta se seguiu rapidamente e quando Scott a abriu, seus olhos se arregalaram de surpresa. Estacionado do lado de fora, estava um elegante Chevrolet Camaro Z28 preto, ano 1969, polido à perfeição. Seu pai lhe enviará o carro, e ele o apreciou profundamente. Uau, sussurrou Scott, observando o carro. Correu para fora para inspecioná-lo, com o coração disparado de excitação. Melissa apareceu atrás dele, de braços cruzados, encostada no batente da porta, observando com um sorriso divertido. Parece que alguém está um pouco animado, provocou ela. Scott lançou-lhe um sorriso enquanto passava os dedos pela superfície lisa do carro. Depois de inspecionar cada centímetro, pegou o celular e ligou imediatamente para o pai, agradecendo pelo presente incrível. A conversa foi curta, mas boa. Cuide bem dele, avisou Melissa quando Scott encerrou a ligação. E tome cuidado ao dirigir. Scott assentiu, sem que seu sorriso desaparecesse por um segundo. Depois de tomar um banho, vestiu-se com roupas casuais mas elegantes, jeans escuro que se ajustava confortavelmente às pernas, uma camisa azul marinho justa que realçava sua constituição magra porém musculosa, e uma jaqueta de couro preta que dava um toque descolado ao visual. Completou com um par de tênis perfeitos para um encontro casual, mas ainda assim elegantes o suficiente para impressionar. Ele se olhou no espelho, satisfeito com a aparência. Tudo bem, murmurou, passando a mão pelos cabelos para dar um último bagunçado, hora de ir. Chegando à casa de Allison, Scott estacionou o Camaro na entrada da garagem e caminhou até a porta da frente. Antes que pudesse bater, a porta se abriu, revelando ninguém menos que Chris Argenter-Jenger. O homem era alto e intimidador, com um olhar penetrante observando Scott de cima a baixo. O que você quer, garoto? Chris rosnou claramente sem vontade de gentilezas. Scott, imperturbável, encarou com confiança. Vim buscar a Allison. Temos um encontro. A tensão entre eles era palpável, mas Scott não se intimidou. Nem um pouco. Ele sabia exatamente quem era Chris Argenter-Jenger e do que ele era capaz, mas isso não significava que Scott recuaria. Quando Chris estava prestes a dizer mais alguma coisa, Allison apareceu atrás dele, lançando um olhar furioso para o pai antes de puxar Scott pelo braço. Pai, pare. A gente só está saindo. Chris cerrou os dentes, mas antes que pudesse protestar, Scott acenou com um sorriso maroto. Não se preocupe, Sr. Argenter-Jenger. Vou levá-la para casa em segurança. Allison arrastou Scott até o carro, e seus olhos brilharam ao ver o Camaro. Nossa, Scott, este carro é incrível, disse ela, passando as mãos pelo capô. Scott riu baixinho, abrindo a porta do passageiro para ela. Que bom que você gostou. É um presente do meu pai pão duro. Enquanto se afastavam, Scott olhou pelo retrovisor e avistou Chris Argenter-Jenger parado na porta, encarando-o com um olhar assassino. Scott não pôde deixar de acenar de despedida, fazendo Allison rir ao seu lado. O dia estava perfeito. Scott levou Allison para almoçar em um pequeno e charmoso café, onde compartilharam risadas e histórias enquanto tomavam café e comiam doces. A conversa fluiu sem esforço entre eles, com o humor e a confiança de Scott transparecendo enquanto ele fazia Allison rir sem parar. Houve momentos em que suas mãos se roçaram, enviando faíscas elétricas por ambos. Depois do almoço eles caminharam pelo parque, apreciando o ar fresco do outono e a vista das folhas mudando de cor. Scott aproveitou a oportunidade para segurar a mão dela, e Allison, corada, mas sorrindo, não se afastou. À noite, Scott a levou ao cinema, onde se sentaram lado a lado no cinema escuro, com os ombros ocasionalmente se tocando. Scott não conseguia deixar de sentir como tudo parecia certo. Não era apenas o encontro, era a conexão que ele estava construindo com Allison, algo genuíno e profundo. Quando ele gentilmente colocou o braço em volta do ombro dela, ela o olhou com um brilho nos olhos que inflamou seu coração. Com um suspiro compartilhado de antecipação, seus lábios se encontraram suavemente para o primeiro beijo, uma doce promessa do lindo futuro que ainda estava por vir. Quando o filme terminou e os créditos subiram, Scott a acompanhou de volta ao Camaro, envoltos pelo frio da noite. Ele a levou de volta para casa, estacionando o carro na garagem. Parado em frente à porta, Scott se virou para ela com o olhar suavizando. Você estava linda esta noite, disse ele suavemente. As bochechas de Allison ficaram profundamente vermelhas. Antes que ela pudesse responder, Scott se inclinou e a beijou. Foi um beijo lento, cheio de calor e carinho. Allison se afastou um pouco, com o rosto mais vermelho do que nunca, e com um sorriso tímido, correu para dentro de casa. Scott riu baixinho, virando-se para retornar ao carro, mas não antes de avistar Chris Argenter-Jenger parado na janela, lançando-lhe olhares furiosos. Com um sorriso brincalhão, Scott acenou inocentemente. Trouxe-a de volta sã e salva, Sr. Argenter-Jenger. Não precisa se preocupar. Os olhos de Chris se estreitaram perigosamente, mas Scott apenas deu de ombros e voltou para seu Camaro, dirigindo noite adentro com um sorriso satisfeito no rosto. Capítulo 19. Já haviam se passado mais de 2 semanas desde o primeiro encontro de Scott e Allison, e agora eles eram oficialmente um casal. Os dias passaram num piscar de olhos, e Scott sentiu uma sensação de normalidade se infiltrando em sua vida, apesar do caos que se formava sob a superfície. Stiles estava esparramado no sofá de Scott, zapeando preguiçosamente pelos canais da TV enquanto Scott se encostava no balcão da cozinha tomando um refrigerante.
A preguiçosa manhã de domingo se estendia à frente deles, e o tédio já estava se instalando. E aí, cara? O que vamos fazer hoje? Perguntou Stiles em voz alta, enquanto largava o controle remoto e se virava para Scott, com um toque de expectativa nos olhos. Scott deu um sorriso irônico, as engrenagens em sua mente já girando. Eu estava pensando, vamos para a floresta. Talvez encontremos algo estranho, como aquele gol que encontramos na outra noite. Stiles se animou e imediatamente arregalou os olhos, fingindo horror. Parece uma ideia brilhante. Mas você tem que me proteger. Quer dizer, da última vez era um gol. E se encontrarmos algo mais bizarro? Scott ergueu uma sobrancelha. Stiles sentou-se no sofá e lançou a Scott um olhar ridículo de cachorrinho. Scott estremeceu de desgosto. Nunca mais me olhe assim, disse ele, balançando a cabeça enquanto jogava um travesseiro em Stiles. Que assustador, cara. Stiles riu baixinho, esfregando a nuca onde o travesseiro havia caído. Ei, cara, você não pode culpar um cara por tentar ganhar pontos de simpatia. Além disso, eu sou delicado, sabia? Scott riu baixinho, revirando os olhos enquanto ia pegar sua jaqueta. Vamos. Pouco depois, os dois entraram no velho Jeep de Stiles e dirigiram em direção à reserva Beacon Hills. As árvores familiares e os caminhos sinuosos da reserva passaram por eles à medida que se aprofundavam na mata, com a luz do sol salpicando o chão sob eles. Enquanto o vento soprava pelas janelas abertas do Jeep, Scott sentiu a tensão em seu corpo diminuir. A mata sempre lhe dera uma sensação de paz, embora agora estivesse tingida por uma consciência constante do perigo à espreita. Eles estacionaram o Jeep e começaram a caminhar pela floresta, o barulho das folhas sob seus pés enchendo o ar conforme eles se aventuravam mais para dentro. Certo, então onde estão os monstros? Stiles perguntou, olhando ao redor como se um deles pudesse saltar de trás de uma árvore a qualquer momento. Scott deu um sorriso irônico. Paciência. Essas coisas não aparecem de repente, sabia? Eles caminharam por mais alguns minutos antes que uma figura emergisse de entre as árvores. Era Derek, com sua expressão taciturna de sempre estampada no rosto. O homem parecia ter um radar para quando Scott e Stiles estavam prestes a se meterem em encrenca. Você está aqui de novo, disse Derek, com um tom inexpressivo, mas carregado de curiosidade. Scott deu de ombros. Só vamos tomar um ar. Talvez tentar encontrar umas criaturas estranhas enquanto estamos por aqui. Derek estreitou os olhos e cruzou os braços. Você ainda está procurando o Alpha, não é? Scott sabia que precisava se fazer de bobo. Claro, ele já sabia quem era o Alpha e onde encontrá-lo. Mas qual a graça de estragar a surpresa? Ele deu um sorriso travesso. Na verdade, tivemos um encontro com ele. Ele veio à minha casa algumas semanas atrás. Não fez nada, só ficou observando. O olhar de Derek endureceu. O Alpha quer controlar você, Scott. Mas Scott apenas balançou a cabeça, sem tirar o sorriso do rosto. Ele pode tentar, mas não se preocupe. Ele não pode me controlar. Antes que Derek pudesse responder, ouviu-se um leve som de passos à distância. Derek aguçou os ouvidos e sua expressão se obscureceu. Caçadores, ele murmurou. Corram. Scott riu baixinho, ignorando a preocupação de Derek. Corra. Eles não sabem que eu sou um lobisomem. Não vou a lugar nenhum. Derek hesitou, mas não havia como persuadir Scott. O lobisomem mais velho lançou um último olhar antes de desaparecer na floresta. Stiles observou-o partir e então se virou para Scott, com as sobrancelhas erguidas. Então, qual é o plano, líder destemido? Scott estava prestes a responder quando um grupo de homens armados emergiu das árvores. Chris Argentergenja os liderou, seus olhos examinando a área até que pousaram em Scott e Stiles. 8 caçadores no total, armados com rifles, arcos e uma variedade de outras armas, espalhavam-se atrás dele. Chris estreitou os olhos. O que você está fazendo aqui, Scott? Scott lhe deu um sorriso largo e inocente. Ei, tio Chris. Eu e o Stiles só saímos para dar uma volta, sabe? Curtindo a natureza. A expressão de Chris não se suavizou. Sua voz baixou, assumindo um tom mais sério. Diga a verdade, Scott. Por que você está aqui? Scott lançou um olhar travesso para Stiles. Ele sabia que Chris odiava ser chamado de tio por ele, mas isso só fez Scott redobrar a aposta. Tudo bem, tio Chris. Quer a verdade? Chris olhou feio, já irritado. Não me chame de tio. Me chame de senhor Argentergenja. Scott deu de ombros, nem um pouco intimidado. Tudo bem, tio Chris, disse ele com ênfase, a verdade é que estamos aqui procurando por algo estranho. O olhar de Chris endureceu, mas Scott não havia terminado. Você se lembra daquele cadáver que o xerife encontrou na floresta um tempo atrás? Bem, eu e o Stiles saímos para assistir à diversão naquela noite. Mas quando estávamos saindo, vimos algo na floresta. O interesse de Chris aumentou e ele se inclinou levemente. O que você viu? Scott fez uma pausa, fingindo hesitar. Olhou para Stiles, que percebeu a cena. Não conte a eles, gaguejou Stiles dramaticamente, agarrando o braço de Scott. Eles nunca vão acreditar em você. Chris lançou um olhar furioso para Stiles e fez sinal para Scott continuar. Continue. O que você viu? Scott respirou fundo. Vimos um monstro. Parecia um urso, mas não era realmente um urso. Chris franziu a testa. Como era? Era preto, disse Scott, em voz baixa, como se estivesse relembrando uma lembrança aterrorizante. Grande, pelo menos 2 metros de altura, e tinha olhos vermelhos brilhantes. Os caçadores trocaram olhares. Chris estreitou os olhos. Tem certeza de que não era um urso? Antes que Scott pudesse responder, Stiles interrompeu, com a voz carregada de dramaticidade. Não era um urso, senhor Argentergenja. Uivava, como um lobo. Tio Chris, disse Scott, com um tom sério, achamos que é, o pé grande. Houve um momento de silêncio atordoante, antes de Chris e os outros caçadores caírem na gargalhada. O som ecoou pelas árvores, quebrando a tensão por um instante.
Scott, implacável, continuou a encenação. Estamos aqui para tirar uma foto, disse Scott, com o rosto impassível. Vamos provar ao mundo que o pé grande existe. Chris enxugou as lágrimas de tanto rir. Você não contou isso para a Allison, contou? Scott sorriu e balançou a cabeça. Eu não sou burro. Não quero que ela pense que sou louco e me largue. Chris riu baixinho, mas Scott ainda não tinha terminado. Ele se inclinou com um sorriso presunçoso. Acho que a Allison é a pessoa certa, tio Chris. Você vai ser meu sogro um dia. E eu e a Allison. Vamos te dar muitos netos. Os caçadores riram baixinho, mas o riso de Chris parou imediatamente. Seu rosto ficou vermelho e suas mãos se fecharam em punhos. Seu punzinho. Mas antes que Chris pudesse terminar sua ameaça, um grito ensurdecedor ecoou pela floresta. Só que não era apenas um grito, era um rugido. O chão pareceu tremer sob seus pés enquanto algo enorme avançava por entre as árvores. Um javali colossal, maior que um cavalo, surgiu à vista. Suas presas brilhavam como punhais, seus olhos vermelhos de uma fome anormal. Seu corpo grosso e musculoso ondulava de força, e sua boca estava cheia de dentes afiados e irregulares que pingavam saliva. Os instintos de Scott se aguçaram. Ele queria lutar, precisava lutar, mas com Chris e os caçadores ali, não queria se expor, pelo menos não por enquanto. Agarrou Stiles pelo braço e o puxou para o lado, trazendo-o para um lugar seguro. Eles observavam os caçadores se preparando para a batalha, com as armas em punho. Chris gritava ordens com um rosto sério enquanto a fera enorme avançava sobre eles, com os cascos martelando a terra. Scott e Stiles se abaixaram atrás de uma árvore, observando a cena se desenrolar. Scott estreitou os olhos, seu corpo tenso, pronto para intervir e salvar Chris se as coisas dessem errado. Enquanto o javali avançava em direção a eles, Scott sussurrou baixinho. Vamos ver o que você tem a dizer, tio Chris. A batalha estava prestes a começar. Capítulo 20. A tensão no ar era palpável enquanto Chris Argentergenja e seus caçadores se preparavam para a batalha contra o enorme javali. Chris, sempre estrategista, avaliou rapidamente a situação. Sua voz ecoou pela clareira, calma, mas autoritária. Ele não pode fazer curvas fechadas. Use isso a seu favor. Os caçadores se moveram rapidamente, atirando na fera, mantendo-se fora do alcance de suas presas. O enorme javali, uma criatura monstruosa com olhos vermelhos brilhantes e presas irregulares, parecia quase imune aos tiros. Os projéteis atingiram sua pele, mas deixaram apenas arranhões superficiais. Sua pele grossa e blindada desviou a maior parte do dano, e era apenas uma questão de tempo até que o rumo da batalha mudasse. A criatura investia implacavelmente, chocando-se contra árvores, arrancando arbustos e deixando um rastro de destruição por onde passava. A cada golpe errando, o javali se recuperava rapidamente, atacando novamente com uma velocidade assustadora. Movia-se mais rápido do que qualquer coisa tão grande deveria ser capaz. Em poucos minutos, os caçadores começaram a fraquejar. Com um ataque poderoso, o javali atingiu um dos caçadores com a chifrada, jogando para o lado como uma boneca de pano. O corpo do homem caiu com um baque nauseante e imóvel. Sangue espirrou no chão. Outro caçador gritou quando a presa da fera perfurou seu flanco, deixando-o quase sem vida. Chris praguejou baixinho, percebendo que estavam em desvantagem. Recuem, latiu, mas o javali continuou sua perseguição implacável. Os outros caçadores tentaram se manter firmes, mas suas armas se mostravam inúteis. Mais 2 homens estavam caídos, um morto e o outro gravemente ferido. O pânico se instalou entre os caçadores, e Chris sabia que não tinham escolha a não ser recuar. Bombas de fumaça! Gritou Chris para os caçadores restantes. Os homens rapidamente jogaram pequenas latas, e uma espessa nuvem de fumaça se ergueu entre eles e o javali. A criatura, cega e desorientada, empinou-se sobre as patas traseiras e soltou um rugido furioso, dando a Chris e aos outros tempo suficiente para agarrar os corpos de seus companheiros caídos e fugir. De seu esconderijo, Scott observou os caçadores recuarem, seus sentidos aguçados acompanhando cada movimento de Chris enquanto eles desapareciam na fileira de árvores. Ele podia ver a frustração estampada no rosto de Chris enquanto olhava para trás, procurando por Scott Stiles. Scott sorriu para si mesmo. Chris não fazia ideia de que ele ainda estava ali, pronto para terminar o que os caçadores não conseguiram. Fique aqui, Stiles, disse Scott com um tom confiante e sério enquanto olhava para seu melhor amigo, que estava agachado atrás de uma árvore, espiando cautelosamente. Stiles fez uma saudação irônica, ainda tentando se livrar do nervosismo do encontro. Você conseguiu, né? Perguntou com a voz trêmula, mas confiante. Claro, respondeu Scott, já se movendo em direção à fileira de árvores. Ele se escondeu atrás de um grande carvalho e começou a tirar as roupas. Seus músculos pulsavam com força, seu coração desacelerando enquanto ele se preparava para o que estava por vir. Scott fechou os olhos, buscando profundamente em si mesmo e deixando seu lado lobo assumir o controle. Isso estava se tornando natural para ele agora. Seu corpo se expandiu, seus músculos se destacaram enquanto uma espessa pelagem negra cobria sua pele. Suas presas ficaram mais longas, suas garras mais afiadas, e em poucos instantes, ele se erguia com 2,5 metros de altura, um lobisomem imponente com uma força aterrorizante. Ele entregou suas roupas a Stiles, que se aproximara silenciosamente para observar. Segure isso, Scott rosnou com sua voz grave e monstruosa. Stiles pegou a trouxa de roupa sem dizer uma palavra, com os olhos arregalados, mas sem mais medo. Ele já tinha visto Scott se transformar vezes suficientes para saber que seu melhor amigo tinha tudo sob controle. Scott virou-se para a clareira onde o javali recuperava a visão, ainda desorientado pelas bombas de fumaça. Os olhos vermelhos e brilhantes do javali se fixaram em Scott, sentindo sua aura poderosa. A criatura soltou um rosnado baixo e gutural, seus instintos primitivos lhe dizendo para fugir, mas era tarde demais.
Com um movimento único e fluido, Scott atacou. O javali soltou um grito furioso e tentou correr, mas Scott era rápido demais. Ele o atacou em um instante, cravando as garras na lateral do animal, fazendo-o cair no chão. O javali rugiu de dor, mas rapidamente se levantou, atacando Scott com suas enormes presas. Scott se esquivou do ataque com facilidade e sua velocidade e agilidade eram muito superiores às do javali. Ele se movia como um predador, circulando a fera, esperando o momento certo para atacar. O javali atacou novamente, mas Scott desviou do ataque, passando sua garra enorme em suas costas enquanto ele passava. A criatura gritou de dor, com sangue escorrendo do ferimento recente, mas continuou avançando, impulsionada por seu instinto primitivo de sobrevivência. Scott sorriu para si mesmo. Não era um javali comum. Era uma criatura sobrenatural, assim como o Gol que ele havia encontrado antes. Mas desta vez ele era mais forte, mais rápido, mais em sintonia com seus poderes. Depois de mais algumas trocas de farpas, Scott se cansou da luta. Estava claro que o javali não era páreo para ele, e agora ele queria tentar algo novo. Seus instintos o incitavam a experimentar a habilidade de absorção de poder que ele havia desbloqueado recentemente após passar pela sua primeira lua cheia. Ele podia senti-la agora, suas mãos formigando com o potencial de sugar energia. Empolgado, Scott avançou, cravando as garras na pele grossa da fera. A criatura resistiu, mas Scott se manteve firme, concentrando-se em sua habilidade de absorção de poder. Um calor estranho se espalhou pelas mãos de Scott e subiu pelos braços enquanto ele absorvia a força bruta do javali. Seus músculos sentiram uma leve onda de poder adicional, embora a força da fera fosse mínima comparada à sua. Ainda assim, a transferência de energia era revigorante, um gostinho de algo mais que ele poderia explorar no futuro. O javali gritou de agonia, seus movimentos ficando mais lentos, visivelmente enfraquecido pelas garras de Scott. Sentindo que não havia mais nada para absorver, Scott soltou o javali e deu um passo para trás. O javali jazia imóvel no chão, e Scott sabia que era hora de acabar com o sofrimento dele. Com o último soco, ele desferiu um soco enorme contra o crânio da criatura. O som do impacto ecoou pela floresta. O crânio do javali rachou com a força do soco de Scott, e seu cérebro se espalhou pelo chão da floresta. A fera soltou um último grito antes de morrer. Scott estava de pé diante da criatura sem vida. Olhou para as mãos ensanguentadas e depois para o enorme javali. Por um instante, sentiu uma estranha sensação de satisfação. Fora uma vitória fácil, mas ainda assim, a emoção da luta permanecia em suas veias. E com a habilidade de absorção de poder, posso ficar ainda mais forte, sussurrou ele, a ideia o enchendo de expectativa. O mundo de Teen Wolf era cheio de criaturas, cada uma com suas próprias habilidades e força. E ele poderia tomar essas habilidades e força para si. Ele poderia tornar essas habilidades suas. Steele se aproximou cautelosamente, com os olhos arregalados enquanto observava o enorme javali morto. Cara, isso foi incrível, disse ele, com a voz cheia de admiração. Scott voltou à sua forma humana, agarrou as roupas que Steele lhe estendeu e as vestiu rapidamente. Disse ele, limpando o sangue das mãos. Aquela coisa era forte, mas não era páreo para mim. Steele balançou a cabeça, incrédulo. De onde veio essa coisa? Scott franziu a testa, olhando para o javali. Não sei. Essa coisa não deveria estar aqui. O mesmo aconteceu com o Gol que enfrentamos antes. Essas criaturas são completamente fora do comum. Steele ergueu uma sobrancelha, visivelmente confuso. Como assim? Tipo, eles não pertencem a Beacon Hills? Scott não respondeu de imediato, sua mente fervilhando de pensamentos que não podia compartilhar. Como transmigrador, ele sabia de coisas que ninguém mais sabia, mas não havia como revelar isso a Steele. Ainda não. Nunca. Scott olhou para o amigo, tomando cuidado para não revelar muita coisa. Exatamente. Tem alguma coisa errada. Criaturas assim não aparecem sem motivo. Steele assentiu, ainda processando. Então, com o que estamos lidando? Não sei, mas vamos descobrir, disse Scott, em tom decidido. Por enquanto, vamos pedir para Deaton dar uma olhada nisso. Ele pegou o telefone e enviou uma mensagem de texto para Deaton informando a localização deles. Sabendo que o veterinário teria alguma informação sobre a criatura e sua origem. Enquanto estavam na floresta silenciosa, Scott não conseguia se livrar da sensação de que eventos mais estranhos estavam no horizonte. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.